Partido Social Democrata participou, como tem sido hábito, na reunião do Infarmed e saímos com a mesma convicção com que entramos. É fundamental tudo se fazer para salvar o verão e preparar o inverno. E aquilo que ouvimos aqui hoje é que, mais uma vez, a mensagem é clara. A vacinação é a melhor arma que temos para poder controlar esta pandemia e de podermos avançar, no fundo, para uma fase para a qual estamos a avançar já, de termos uma vivência endémica com o vírus, ou seja, o vírus fazer parte da nossa vida sem que isso signifique mais hospitalizações ou maior mortalidade. Mas para chegarmos a esse ponto precisamos que, de facto, uma grande parte da população esteja vacinada. Neste momento ainda há muitas pessoas que não estão vacinadas ou só têm uma dose. É importante passar a mensagem, com base nos dados que foram apresentados hoje, que o risco de doença sintomática ou de hospitalização é elevado mesmo só com uma dose e, portanto, temos de continuar aqui com um conjunto de medidas de distanciamento e utilização de máscaras e, sobretudo, agora que nós vemos que, por exemplo, na região de Lisboa há um crescimento com um RT superior a 1 e, portanto, uma situação em que se deveria ter testado mais antes para evitar a perda de controle que se está a verificar agora, mas que agora temos que reagir mais uma vez perante a situação preocupante na região. Dito isto, entendemos que aquilo que é a posição dos especialistas é sensata, no sentido em que deve continuar a haver uma monitorização muito apertada daquilo que é a matriz de risco, utilizando a incidência e o RT, mas temos que incluir, de facto, outras variáveis, como aliás disse o Sr. Presidente da República, como a questão da vacinação, e somamos a isso a positividade dos testes ou mesmo a ligação epidemiológica entre os casos. Sabemos que 1 em cada 4 casos na região de Lisboa não tem link epidemiológico, ou seja, são infecções que estão a decorrer na comunidade. E sabemos também que já há disseminação comunitária da variante indiana. Felizmente, os impactos desta situação são muito menores, fruto da vacinação, mas para protegermos a população como um todo. Mas também, para salvaguardarmos o funcionamento da economia, temos de manter aqui um controle rigoroso ao longo dos próximos meses, até porque, e recordo apenas este exemplo, o Reino Unido, que permitiu a abertura das linhas aéreas para Portugal, para turismo, vai reavaliar muito em breve se Portugal continua na lista verde. Ora, isso depende dos nossos números, da nossa capacidade de controlar a pandemia e, neste momento, Portugal está em contraciclo, está numa situação mais negativa do que os demais países europeus e seria importante nós conseguirmos controlar e inverter a situação para garantir que a economia possa continuar a funcionar, para que não haja aqui quaisquer necessidades de intervenções mais restritivas, como no passado, sendo que, pelo andar da situação na região de Lisboa, os sinais são preocupantes, teremos que aguardar mais 1 ou 2 semanas para compreender qual o impacto real, sendo que todas as medidas que o Governo tomar agora vão demorar precisamente 15 dias a ter impacto. Os peritos entendem que a incidência e o RT devem continuar a ser os indicadores base e não temos nada a opor quanto a isso. O que entendemos é que, tal como, aliás, os peritos, de certo modo, também afirmaram, a vacinação deve ser incluída. A hospitalização, o número de doentes em cuidados intensivos, já são indicadores tardios, ou seja, quando um doente vai para o hospital é porque já perdemos o controle a montante. E, portanto, aí entende-se a posição dos peritos. E daí que ter outros indicadores que permitam detectar precocemente fenómenos de perda de controle da pandemia, como a taxa de positividade dos testes ao nível concelhio e distrital, ou termos aquilo que é a ligação epidemiológica entre os casos, quais são as situações em que nós não temos um controle efetivo da pandemia, poderiam ser indicadores complementares aos indicadores base para garantir que possamos fazer aquilo que, infelizmente, Portugal tem falhado sistematicamente, que é a capacidade de prevenir
e ao invés de fazer aquilo que mais uma vez se vai fazer, que é reagir. Ou seja, que os números a subir em Lisboa é agora que se anuncia que se vai aumentar os testes. Os testes devem servir precisamente para evitar que os números aumentem, para nós podermos identificar, testar e isolar as pessoas, evitando necessidade de medidas de confinamento ou outro tipo de medidas restritivas, que é exatamente o inverso daquilo que nós precisamos nesta fase. Precisamos é de continuar um caminho de abertura da economia com segurança de todos os cidadãos.